Jornal Mercado. E para esta edição da grande entrevista temos como convidado o representante residente do FMI, Marcos Souto, a quem eu desejo boas-vindas e agradeço a presença aqui. Muito obrigado, André. Sou eu que, na realidade, agradeço o convite gentil de participar desse encontro, dessa discussão, dessa conversa. Muito obrigado. Muito bem. Eu sou André Samuel, diretor do Jornal Mercado, e tenho comigo o meu colega Henrique Caniac, o nosso pivô. Saudações a si que nos acompanha. Vamos então a mais uma grande entrevista, André. Perfeito. Bem, caríssimo, para começar gostaria que nos fizesse um balanço daquilo que são as reformas que Angola tem estado a implementar na visão do FMI. Angola tem estado a implementar desde até mesmo antes do programa. Esse programa com o Fundo Monetário Internacional começou em finais de 2018, mas algumas reformas já estavam em curso antes mesmo do que isso, né? Essas reformas que nós estamos apoiando dentro deste programa com Angola são reformas que visam, em um primeiro momento, atingir uma estabilidade macroeconômica, né? Assim também como um conjunto de reformas estruturais que visam a melhorar o ambiente de negócios em Angola e, desta forma, atrair investimentos, tanto domésticos quanto também internacionais, no sentido de promover um crescimento sustentável e inclusivo, assim também como a diversificação econômica, que é muito importante no caso de Angola. Na vossa visão, quais foram as que mais avançaram, quais são as que menos avançaram? Quais são aquelas que faltaram fazer? E para estas últimas, como o Estado pode vir a compensar? Olha, Angola fez um esforço que eu diria hercúleo, no sentido de controlar a gestão das suas finanças públicas. O esforço fiscal, principalmente no controle das despesas, foi feito pelo governo angolano, é de fato louvável, principalmente considerando todas as restrições pelo lado da receita que o país enfrentou recentemente, incluindo por conta da pandemia. Eu penso que isso realmente foi um esforço enorme que foi feito pelo governo angolano e que está a gerar bons frutos. Então, pela uma das primeiras vezes, Angola vai registrar superávites fiscais. Isso é algo realmente que tem um impacto positivo muito importante, que está diretamente ligado, por exemplo, à dinâmica da dívida pública. Em se obter esses superávites fiscais, não apenas o país não precisa contrair mais dívida, como tem a capacidade de fazer um pagamento da dívida de tal forma que a trajetória passa para uma trajetória de decréscimo, de uma certa forma, até rápida, considerando o pico que esta dívida, por exemplo, atingiu no final de 2020. Mas há quem contestou no princípio, quando Angola decidiu, digamos, alocar mais de metade do seu orçamento para o serviço da dívida pública. Será este resultado consequência direta desta medida, de Angola se dedicar, ter o foco em concentrar a pagar a dívida pública? Veja bem, é importante que o país continue a fazer o pagamento dessa dívida, porque de outra forma, se não há o pagamento da dívida, como acontece em outros países, né, isso gera uma série de desafios, né, que Angola não gostaria de ter que enfrentar, né? Você falar em temas como esses são temas que geram muita dificuldade, inclusive no próprio diálogo, né, com investidores estrangeiros, né, com pessoas que possam eventualmente estar dispostas a investirem em Angola. Então, aqui não se coloca sequer a questão, né, eu penso que nunca se colocou sequer a questão de não continuar a fazer o serviço da dívida em função
dos desafios, das consequências e dos problemas que isso acarretaria para Angola. Mas, contudo, alocar mais de 50% do seu orçamento para o serviço da dívida deixou uma fatia menor para investimentos públicos, investimentos estruturantes que poderiam ser também fatores atrativos de investimentos. E há investidores que olham para isso como sendo, talvez, não as melhores condições para cá estarem. É importante aqui, André, existem aqui o investimento que vem pelo lado do Estado e o investimento que vem pelo lado do setor privado. O Estado angolano tem uma capacidade muito limitada no momento de fazer investimento em função precisamente do seu orçamento que está comprometido em uma grande parte com o serviço da dívida. E isso é algo que nós não aconselharíamos nenhum país a fugir disso em função das consequências que isso geraria para um país. Né? Então, naturalmente que o investimento pelo lado do setor público, ele fica limitado, com certeza, nós entendemos isso. Mas daí a importância das reformas estruturais no sentido de se atrair o investimento privado. Uma vez que o setor público tem uma capacidade limitada de investir, nós precisamos atrair outros atores do setor privado que possam trazer não apenas os recursos financeiros, mas também o know-how, o conhecimento técnico, a forma de fazer negócios, né, que vai alavancar a economia angolana em uma direção mais dinâmica, voltada para o futuro. Perfeito. O fator produção tem sido aquele fator que é visto como o preponderante para o relançar da nossa economia. Contudo, Angola implementou uma reforma cambial e no momento em que o país ainda é muito dependente da importação. Contudo, essa reforma acabou por enxugar a capacidade de importar bens de capital para estes produtores. Na visão do FMI, que mecanismos existem para atenuar os malefícios desta reforma cambial em curso? Essa é uma pergunta interessante e importante, porque, de fato, a reforma cambial ela se fazia necessária. Se nós nos lembrarmos do período anterior a esta reforma cambial, o que é que se tinha em Angola? Basicamente, um câmbio que era um câmbio que era gerido pelo Banco Central, que fazia intervenções no mercado no sentido de buscar manter o nível e a variação da moeda em determinados patamares, de uma forma que não era necessariamente compatível com os fundamentos da economia. O que é que acontecia? Havia aí uma discrepância muito grande em a taxa de câmbio no mercado oficial e a taxa de câmbio no mercado paralelo. O que é que isso gerava? Isso gerava uma distorção na alocação de recursos. Para muita gente que tinha condições de fazer isso, era economicamente atrativo você fazer negociação entre o mercado oficial e paralelo, considerando a diferença que havia da taxa de câmbio entre esses dois mercados. Ao invés desses recursos estarem sendo alocados para segmentos produtivos da economia, as pessoas preferiam negociar no mercado de câmbio, particularmente o paralelo, no sentido de ganharem em cima da diferença que havia entre essas taxas de câmbio. Uma vez que se permitiu que a taxa de câmbio ela variasse conforme ela era ditado pelos fundamentos da economia, o que aconteceu? Houve aí uma desvalorização, que foi uma desvalorização expressiva. Mas, ao mesmo tempo, a diferença entre a taxa de câmbio do mercado paralelo e do mercado oficial, ela caiu. Os incentivos para essa desalocação inefetiva dos recursos financeiros diminuiu consideravelmente. O acesso à moeda melhorou de uma forma muito importante. Antes, quando eu cheguei aqui, eu escutava muito as empresas, as pessoas terem uma dificuldade imensa de terem acesso a divisas, inclusive para importação. Muitas empresas, às vezes, queriam ter acesso
a um determinado montante de recursos para poder importar os produtos, porque precisam fazer o pagamento, e não tinham condições, muitas vezes, de ter acesso dentro do prazo que lhes era necessário. Essas dificuldades melhoraram muito depois que a taxa de câmbio ficou mais flexível. Ela não ficou apenas mais flexível. O Banco Central ele migrou para uma plataforma de negociação, que é chamada de Bloomberg, e essas negociações lá acontecem de uma forma muito transparente. As pessoas que negociam moedas, taxa de câmbio, nessa plataforma veem em tempo real o que os diversos participantes estão a fazer. Então isso é muito transparente. As pessoas conseguem ver quem que está comprando, por quanto, a quem, o montante, né? E isso ajuda naquilo que nós chamamos na determinação do que é o valor real, o valor preciso, mais preciso, para a taxa de câmbio de equilíbrio. Aquela que vai equilibrar a demanda e a oferta da taxa de câmbio. Qual é o impacto que isso está a ter no processo da diversificação econômica? Importar determinados produtos agora está ficando muito mais caro do que era antes. E nós já conseguimos observar um processo de substituição da importação pela produção nacional. Nós já conseguimos ver determinados produtos angolanos que estão a ficar mais competitivos do que se importar esses produtos de outros países. Pode mencionar aqui alguns exemplos, só para... Olha, pronto, os exemplos que eu ouço falar são sempre muito ligados a alimentos, né? Alimentos que passam a ser produzidos aqui em Angola, né? Antes importava-se de tudo, tomates, enfim, de tudo que se possa imaginar. Agora se produz mais isso e esses produtos aqui estão a ficar a preços mais competitivos comparado com produtos que são importados de outros países. Quer dizer, isso de uma certa forma, isto está a estimular a produção nacional, o que é uma coisa importante, porque cria oportunidades de negócio internamente, oportunidades de emprego, né? E ajuda na diversificação econômica que este país precisa tanto. Um dos problemas que a Angola tem é exatamente essa dependência quase que exclusiva da produção petrolífera. Perfeito. Mas, contudo, nós vemos que esta reforma traz aqui a questão da transparência a nível do câmbio e ajuda também a reforçar um pouquinho aquilo que é o nosso sistema financeiro. E ainda neste sentido do reforçar o sistema financeiro nacional, há um conjunto de medidas que fazem parte de outras reformas para garantir a robustez deste sistema, que envolve toda a transformação que está a acontecer a nível do BNA. Mas eu me questiono, para transformarmos o nosso setor financeiro mais robusto, as medidas que estão em curso são as suficientes ou existem outras medidas que o FMI recomenda? Olha, existem diversas medidas importantes que foram feitas ao longo deste período, mas uma que foram das medidas que eu considero muito importantes e que foram feitas logo no início o Banco Nacional de Angola realizou, em conjunto com os 13 maiores bancos angolanos, aquilo que nós chamamos de uma avaliação da qualidade dos ativos dos bancos. Basicamente, olhou-se, principalmente para os empréstimos, né, para ver, enfim, o risco de crédito, né, o risco de que os clientes poderiam, eventualmente, não fazer o pagamento desses empréstimos, quais são as garantias que estão associadas àqueles empréstimos, dependendo, né, daquilo que poderia se esperar em termos de não pagamento, né, o que o banco faz? O banco ele tem que provisionar de uma forma adequada, né, para essas perdas que possam eventualmente vir a acontecer. Então, essa avaliação, ela detectou, na época, né, em diversos bancos, uma necessidade exatamente de se reconhecer potenciais perdas que pudessem vir a ocorrer, imparidades, como nós chamamos, no balanço dos bancos, né? E, em função disso, os bancos tiveram que provisionar e fazer aporte de capitais. Ou seja, isso trouxe mais solidez
ao balanço financeiro dos bancos. E essas medidas serão suficientes para conseguirmos uma paridade com os órgãos de supervisão internacionais, como o Banco Central Europeu e o FED? Não, isto é apenas uma parte do trabalho que foi feito, né, no sentido de tornar os bancos angolanos mais robustos, né, mais sólidos. Existem trabalhos que estão a ser feitos, né, pelo Banco Nacional de Angola, no sentido de adequar, de trazer as práticas de supervisão em linha com aquelas que são, por exemplo, realizadas pelos bancos europeus. Mas, se me permite, gostaria de recuar na questão anterior, quando mencionou que a qualidade dos ativos da nossa banca, elas estão a passar por um processo também de reestruturação e isso ajudará a garantir a robustez da mesma. Mas até hoje quase não se fez nenhum estudo, não se avaliou propriamente a questão da componente da depreciação cambial associada à erosão causada pela inflação na qualidade desses ativos. Não se fez ainda um teste de stress aos ativos da banca, bem como aquilo que é o capital social. Será que depois desse teste de stress continuaremos a ter uma banca estável, sendo que a banca é quase que o garante do sistema financeiro angolano? Os outros setores do sistema financeiro não estão tão sólidos quanto a banca. E a banca pode ter esta fragilidade. É importante salientar que também, dentro do contexto da avaliação da qualidade dos ativos, algumas análises foram feitas no sentido de se verificar a robustez dos balanços dos bancos a determinados choques. Okay? Então, foi feito um trabalho nesse sentido também. E é o meu entendimento que o Banco Nacional de Angola está a desenvolver, né, capacidade interna dentro do banco para fazer esse tipo de análise, essas provas de stress, né, quer dizer, ter as ferramentas dentro do próprio BNA para fazer essas análises, né, e verificar se existem aí pontos de tensão, né, que poderiam requerer algum tipo de atenção da autoridade reguladora, né, ou até mesmo de algum dos bancos, né. Então, isso está a ser construído, né. Mas, enquanto isso, dentro do contexto da avaliação da qualidade desses ativos, foram feitas análises nesse sentido e que determinaram, portanto, a necessidade dos bancos de reforçarem o seu balanço financeiro. Muito bem. Mas o FMI tem dado notas positivas relativamente à nova lei do Banco Nacional de Angola, a alteração da Constituição, como também a nova lei das instituições financeiras. Mas será que essas reformas são importantes ou conseguem dar resposta para termos, então, um sistema financeiro mais robusto? É uma pergunta muito interessante que está a fazer. Com relação, por exemplo, à lei do Banco Central, a lei do BNA, né? Existe ali dois pontos importantes, na minha opinião. Um é a questão da autonomia do Banco Nacional de Angola, que é muito importante, né? Essa autonomia permite que a autoridade do BNA possa tomar as suas decisões, né, baseadas nos mandatos que lhes são aferidos por essa mesma legislação, sem se preocupar com a interferência política. Seriam eminentemente decisões a serem tomadas a nível técnico, em função dos mandatos que lhes são aferidos pela própria legislação, quais sejam o de controle e a estabilidade dos preços, né, assim também como a estabilidade do sistema financeiro, né? Então, eu penso que essa nova legislação do BNA, ela traz essas ferramentas, esses instrumentos que são muito importantes, né, para que o BNA possa fazer o seu trabalho de uma forma bastante independente. Eu acho que esse é um ponto importante. No caso da legislação das instituições financeiras, existem ali uma série de alterações do ponto de vista de mecanismos de supervisão, de mecanismos de resolução de bancos, né, que são mecanismos, instrumentos que estão em linha com aquilo que se observa nas legislações de outros países que estão mais avançados nos seus setores financeiros, né. Então, as ferramentas estão lá, os instrumentos estão lá, garantidos na legislação. É uma questão agora, né, de permitir que
o BNA, dentro do seu mandato, com a sua independência, tenha condições de implementar essas alterações, de implementar essas mudanças, né, e efetivá-las de uma forma construtiva. Nessa efetivação de forma construtiva, a previsão, a visão do FMI é que isto depois venha a desembocar num normal funcionamento de uma banca que conceda mais crédito para o setor produtivo e talvez menos interventivo na questão do apoio ao Estado, que tem acontecido com os títulos de tesouro. É essa a visão que o FMI tem? A questão, por exemplo, da concessão de crédito, né, para o setor privado, ela é uma questão bastante complexa, porque não é simplesmente uma questão, existe o lado da oferta, dos bancos estarem a dispor o crédito, mas há também o lado da demanda, né? E nesse casamento, entre a oferta e a demanda por esses créditos, né, os bancos naturalmente buscam aqueles projetos que eles consideram que são, que têm uma maior probabilidade ou que têm uma capacidade maior de serem bem-sucedidos, né? Então o banco olha não apenas para o projeto que a pessoa está pedindo o crédito, mas olha também para o balanço financeiro da própria instituição que está pedindo o crédito, né? Então, nessas condições atuais, que são condições desafiadoras para todo mundo, em termos de estabilidade macroeconômica, em termos de estabilidade financeira, o banco naturalmente tem que buscar gerir o seu risco de crédito de uma forma conservadora. Então, talvez não hajam tantos projetos no momento que possam ser financiados em um determinado patamar de risco de crédito que uma boa parte dos bancos considera aceitável, né? Mas na medida em que a economia se estabiliza, né, e que essas empresas conseguem apresentar melhores propostas, né, para poderem obter crédito, né, que isso vá naturalmente aumentando, né, a disponibilidade de crédito para o setor produtivo da economia, né? Mas ainda assim existem ferramentas como, por exemplo, o aviso 10 do BNA, que de certa forma força os bancos a considerem uma determinada quantia de crédito em função dos seus ativos, eu acredito 2%, se a memória não me falha, e esta medida não é vista com bons olhos pelo setor bancário, vem esta medida como sendo quase que autoritária. Esta medida não vem aqui criar um contrassenso entre o regulador e a banca que se quer mais robusta para se financiar? Ela vem no momento oportuno, na vossa visão? Veja bem, é uma pergunta bastante complexa, né? Muito interessante que está a fazer. Aqui a questão nós deveríamos permitir que os bancos concedessem o crédito conforme a disponibilidade de recursos que têm, em função da sua capacidade de identificar e gerir o risco de crédito. Portanto, quando ele olha para as empresas que estão a pedir o crédito, okay, deixa eu ver se esse projeto é um projeto que faz sentido, deixa eu ver se você vai ter condições de me pagar, deixa eu ver se, entendeu? Todo esse casamento entre o que você quer fazer e o que nós temos condições de oferecer é algo que vai fazer sentido para todos, né? A partir do momento em que você exige que os bancos tenham que fazer um determinado empréstimo em função do tamanho do seu balanço, da sua carteira de crédito, né, o banco fica um pouco amarrado no sentido de eu vou ter que, às vezes, fazer um empréstimo que eu não gostaria de fazer, que eu não me sinto confortável fazendo. Não me sinto confortável por quê? Porque o projeto não é bom o suficiente. Eu não vejo que aquele projeto vai ter um retorno econômico que vai justificar eu fazer esse empréstimo. Ou a pessoa, a empresa que está tomando um empréstimo, não tem uma capacidade financeira que faça me sentir confortável em fazer aquele empréstimo. No entanto, eu tenho que fazer porque eu estou sendo obrigado a fazer um empréstimo. Porque eu tenho que ter uma cota do meu balanço que tem que ser emprestado, né? As condições ideais, né, seriam que os bancos tomassem essas decisões, né, juntamente com as pessoas e empresas que estão a pedir o empréstimo, né? Mas há aqui, por um outro lado, uma preocupação legítima do Banco Central no sentido de fomentar, né,
o crédito bancário, né, como uma forma também de criar condições para o crescimento econômico, né? Perfeito. Passamos então para aqui um capítulo que é o capítulo das privatizações. Qual é a avaliação que o FMI faz deste processo de avaliação? Está confortável como o processo está a ser caminhado? Esse período tem sido um período bastante desafiador para as autoridades angolanas em uma série de áreas em função da crise que estão a enfrentar. Bem, falou sobre o período de crise, não é? Uma das reformas que também tem muito... tem a ver com as reformas fiscais, não é? Que tiram, de certa forma, o dinheiro do bolso dos cidadãos, não é? E que são usados para pagar crises, não é? Até que ponto ou quando essas reformas fiscais podem voltar, ou essas contribuições podem voltar aos bolsos dos cidadãos? Aqui eu acho que há talvez uma forma que eu consideraria um pouco equivocada com relação ao que está a ser feito, né, relativamente às reformas fiscais, né? O que vem se buscando efetivamente é uma modernização de uma série de tributos, começando pelo próprio IVA, né, que é um tributo muito mais moderno, né, e que se utiliza em muitos países, né, e que Angola adotou em 2019. Né. Então, o objetivo aqui é simplesmente fazer com que Angola tenha um conjunto de tributos, né, que estejam mais adequados à sua realidade econômica do que anteriormente, né? Então, o objetivo disso é simplesmente você equilibrar também as receitas do governo, né? O objetivo aqui não é tirar dinheiro das pessoas, né, ou usar o dinheiro para pagamento de crise, né? Efetivamente, em todos os países, né, mas existem os tributos exatamente para você ter as receitas que são utilizadas, né, para financiar o orçamento do Estado, né? O que eu acho que aqui é muito importante é que esses recursos eles sejam geridos com muito critério, né? Então, quando se fizer a escolha de projetos, né, de investimentos para ser feitos com os recursos que advêm dos tributos, que sejam feitos de uma forma criteriosa, que sejam projetos, que sejam iniciativas que efetivamente maximizem o retorno econômico para a população angolana. Neste sentido, sendo o FMI uma instituição que pauta muito pelo rigor, como tem avaliado ou acompanhado a qualidade das despesas públicas angolanas e elas vão de encontro àquilo que são as metas ou os pressupostos do FMI? Nós, no FMI, nós focamos mais do que especificamente nas receitas ou nas despesas, nós focalizamos no déficit, que é o equilíbrio entre as duas. Uhum. Né? A âncora fiscal, dentro do programa, é o déficit fiscal não petrolífero. Né? Essa é a âncora fiscal que nós temos no programa, é exatamente o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Nós não entramos, isso é algo que compete ao governo angolano fazer a alocação, né, dos seus recursos, nas suas diversas despesas, da forma mais óptima. Né? O que nós muitas vezes oferecemos são assistência técnicas, né, no sentido de como outros países fazem isso, o que faria sentido para o caso de Angola, né? Por exemplo, na seleção de projetos públicos, né? O que se leva em consideração, como é que se faz essa seleção, como é que se faz o acompanhamento, quais são os indicadores que se utilizam, né, para se medir a performance, né, desses diversos projetos que são financiados pelo governo. Quer dizer, nós oferecemos mais subsídios técnicos nesse sentido, né? Nós não entramos na análise das despesas, como é que elas são feitas, nós estamos mais preocupados com aquilo que nós chamamos os valores agregados maiores, né, como, por exemplo, o déficit fiscal. Muito bem, estamos a falar dos recursos escassos e
Temos agora o caso do PIMP, né, que é o projeto de intervenção dos municípios, né, que é utilizado, que é feito através de dinheiros do Fundo Soberano. Como é que o FMI olha para esse projeto de investimentos públicos, o PIMP? Eu penso que a ideia era uma ideia bastante interessante, né? Canalizar esses recursos, né, para projetos que viessem trazer benefícios, né, para as populações dos diversos benefícios, né? Desculpa, dos diversos municípios, né? Então, eu imagino que havia ali um conjunto de projetos para, enfim, modernizar escolas, ou criar escolas, ou postos de saúde, ou estradas, ou algo assim, né? Então, eu penso que a ideia original me parece que era uma ideia muito boa. A sensação que nós temos é que quando isso passou para uma fase de implementação, é que houve uma dificuldade, talvez até dos próprios municípios, em apresentarem as suas propostas de forma a conseguirem esses recursos e depois gerirem esse recurso no sentido de, enfim, implementarem os projetos que tinham selecionados para o financiamento desses recursos, né? Já agora gostaríamos de compreender melhor essa interação entre o FMI e o governo. Com que periodicidade tem havido reuniões, encontros, com que frequência tem falado com a Ministra das Finanças? Gostaríamos de conhecer um pouquinho mais a fundo o estreitar desta relação. Olha, eu estou em constante contato com diversas pessoas do governo, toda semana. Não necessariamente com a ministra ou com o governador do Banco Central, mas eu estou sempre em contato com alguém, seja do Banco Central, seja do Ministério das Finanças, seja de uma outra pessoa do governo, né? Porque exatamente para fazer essa ponte, né, entre a minha instituição e o governo angolano, né, no sentido inclusive de esclarecer dúvidas, de oferecer suporte técnico, né, e ver como é que nós podemos auxiliar na implementação de determinadas medidas, né. Então, eu como representante, e essa é a minha função aqui, eu tenho estado em um contato bastante a miúde com as autoridades angolanas. Do ponto de vista mais formal, relativamente ao programa, né, existe aquilo que nós chamamos de revisões ao programa. Elas são semestrais, portanto, elas acontecem 2 vezes por ano. Este é um programa que tem 3 anos de duração. Nós já fizemos a 5ª revisão, já estamos no processo de trabalhar na 6ª revisão, 6ª e última revisão do programa. Então, nesse processo, né, existem consultas, né, que são consultas técnicas, e algumas são consultas mais a nível político, a um nível mais elevado dentro do governo, e elas acontecem com uma periodicidade semestral. Perfeito. Estamos praticamente há 3 meses desta 6ª e última revisão. Podemos já fazer aqui uma previsão do que será essa revisão? Pode avançar aqui algum spoiler sobre o que podemos esperar desta avaliação? Olha, eu gostaria de referi-los para o nosso relatório da 5ª revisão. Ali naquele relatório da 5ª revisão vão encontrar, né, coisas que já foram feitas, que foram completadas, mas existem também ali algumas referências a medidas que foram acordadas com o governo angolano e que estão para serem implementadas até o mês de outubro ou novembro, se não me falha a memória, né? Do ponto de vista das metas, porque existem metas quantitativas, né? Essas metas que serão utilizadas para a avaliação da performance do programa são relativamente aos números do final de junho deste ano. Portanto, quando os números do final de junho deste ano estiverem disponíveis, estiverem firmados, serão esses números que nós vamos verificar em termos de déficit orçamentário, em termos de reservas internacionais líquidas, enfim, o conjunto de metas quantitativas que nós temos dentro do programa com o fundo. Portanto, nós não vemos grandes preocupações para a 6ª revisão. Um tema para já, que é um tema
que demanda um pouco mais de atenção é o tema da inflação. Na nossa opinião, o Banco Nacional de Angola vem de forma acertada restringindo a política monetária ainda mais. Recentemente houve o aumento das taxas de juros, né? E o objetivo é exatamente controlar uma inflação que está aí na casa dos 25% ao ano, né? Isso traz desafios macroeconômicos, isso traz desafios principalmente para o segmento mais vulnerável da população que não tem condições de se proteger contra a inflação. Mas o FMI tem dado nota positiva numa situação em que a inflação está cada vez a aumentar e também há uma desvalorização da moeda. Até que ponto o FMI dá uma nota positiva, visto que as pessoas vivem nessas situações, né? Estão sempre a reclamar? A inflação ela tem estado mais ou menos estável a um nível bastante elevado de 25% ao ano. E a moeda também não tem desvalorizado. A moeda tem se mantido relativamente estável, aumenta, abaixa. Se você olhar para a taxa de câmbio, nos últimos meses ela tem estado bastante, ela varia porque ela é flexível, né? Mas ela tem estado razoavelmente estável, né? Quer dizer, a nossa avaliação com relação à moeda é que as autoridades estão a fazer as coisas corretas, né? A taxa de câmbio, ela funcionou durante esse período da crise econômica como um amortecedor para os choques externos. Tanto assim que as reservas internacionais, elas variaram muito pouco. Então, ela serviu como um choque para absorver, serviu como um amortecedor para absorver esse choque externo, né? Naturalmente que há aí um impacto quando houve a desvalorização da moeda, mais recentemente agora não, mas quando houve a desvalorização da moeda, houve um impacto que se refletiu também na inflação, né? Mas, efetivamente, nós vemos com bons olhos a condução da política de câmbio feita pelo Banco Nacional de Angola. Mas essas medidas restritivas do BNA, não acompanhadas por um aumento do setor produtivo e, aliás, o enxugar da massa monetária em circulação, que não facilita aqui o papel dos produtores nacionais, não desembocará numa crise mais a posterior? E associo essa minha questão aqui a este receio que paira sobre se de facto haverá ou não aqui uma redução da subvenção aos preços dos combustíveis, que poderá depois também agravar a situação inflacionária do país. Então são aqui dois temas que gostaríamos de nos debruçar nos próximos minutos, antes de partirmos para o encerramento da nossa entrevista. Vamos falar um pouquinho da inflação, Uhum. né? De fato, uma política monetária mais restritiva, né, normalmente ela pode ter um impacto no crescimento, no sentido de que há menos moeda em circulação, no sentido em que o custo de se emprestar o dinheiro fica mais elevado, as taxas de juros são mais altas, né? As pessoas que vão tomar dinheiro emprestado vão pensar antes, olha, para fazer um empréstimo para comprar esse equipamento, para investir na minha produção, considerando essa taxa de juros, não vale a pena. Então agora não vou investir, vou esperar um pouco até a situação ficar melhor para eu poder fazer esse investimento. Sem dúvida nenhuma que há este impacto. Mas nós não conseguimos ao mesmo tempo imaginar um crescimento econômico sustentável com uma taxa de juros de 25% ao ano. Não é possível você sustentar um crescimento econômico no médio e longo prazo com uma taxa de inflação elevada. Não é só isso. O que acontece com a taxa de inflação, especialmente aqui em Angola, né? Vocês que são angolanos e que têm essa memória. Quando você começa a haver uma desvalorização muito grande da moeda, qual é o primeiro reflexo das pessoas? É correrem para uma moeda mais forte. As pessoas automaticamente começam, ok, agora, bom, já o Kwanza não está valendo muito, eu vou passar a trocar meus Kwanzas por dólares. É uma reação natural, né? É o primeiro mecanismo que as pessoas procuram como defesa contra a inflação, são as moedas fortes, né? Então, isso traz outros desafios, porque começa a ver aqui agora, se não há um controle da inflação, pode haver uma pressão no sentido de desvalorizar mais ainda a moeda. Ao desvalorizar mais ainda a moeda, aumenta-se aí os custos de importação,
há um efeito retroativo à inflação. Em se aumentar a moeda, há um impacto também na dívida. Enfim, existe um conjunto de consequências de natureza macroeconômica, social, que precisam ser levadas em consideração se a inflação não está sob controle. Há aqui que se fazer um balanço entre controlar uma inflação que ela pode ficar fora de controle e que está muito elevada, e, ao mesmo tempo, não sufocar excessivamente a economia no momento em que ela está começando a dar pequenos sinais de que quer sair desse longo período recessionário que estamos a experimentar aqui em Angola. E em que, digamos, se tivéssemos que temporizar esses efeitos, isto estamos a falar de curto, médio ou longo prazo para começarmos a sentir este impacto? É muito difícil para a gente colocar um tempo, traçar aqui uma escala temporal para dizer que nós vamos sentir isso em 3 meses, 6 meses, 9 meses. Agora, recentemente, aqui o Banco Central aumentou as taxas de juros. Acho que nós teremos que esperar um pouco, alguns meses, para começar a ver algum impacto mais positivo, né? Perfeito. E em relação à expectativa gerada em torno de possível redução da subvenção aos combustíveis e o impacto que isso terá na inflação. Mas reforço aqui a questão, também colocando aqui, já foi uma recomendação anterior do FMI, que até o momento não foi implementada, e como mencionou que tem feito encontros periódicos, que explicações tem recebido sobre a não implementação ainda desta redução da subvenção e como tem, digamos, conversado, para não usar o termo discutido, mas como tem conversado sobre este tema? Olha, sempre foi uma preocupação muito grande da minha instituição, e eu penso que do governo angolano também, a questão do potencial impacto da remoção dos subsídios, especialmente sobre o segmento mais vulnerável da população. Ou seja, o custo que isso pode ter em termos de transporte, em termos de inflação, etc, etc. Então, nós sempre insistimos na importância, na necessidade de se criar uma rede de proteção social para minimizar, para mitigar o impacto negativo que a remoção de subsídios poderia eventualmente ter sobre esse segmento mais vulnerável da população. E eu penso que tem havido um progresso significativo neste programa de transferências monetárias, cujo um dos objetivos é exatamente esse, o de mitigar. Ele foi desenhado, né? Ele foi criado com o objetivo de mitigar, de contrabalançar o impacto que a eventual remoção dos subsídios poderia ter no orçamento dessa população mais vulnerável, né? Basicamente, cria-se uma estrutura para fazer uma transferência monetária que viria em encontro a essa proteção, né, social que nós sempre consideramos importante, né? Isso sempre foi um anseio nosso e penso que do governo angolano também, e penso que isso está em uma grande parte associado com a não remoção ainda dos subsídios, né? Mas até quando o governo vai conseguir ou pode então subvencionar os combustíveis? Eu não sei dizer isso. Eu acho que isso é um tema que ainda está a ser discutido, né? Esse programa de transferências monetárias é um programa que ainda está a ser implementado, né? Que tem sido feito um esforço muito grande no sentido de atingir um número cada vez maior de famílias, né? Eu penso que estão sendo feitas análises constantes no sentido exatamente de se verificar isso, né? Se você atinge uma massa crítica mínima, né, de forma a minimizar o potencial impacto da remoção dos subsídios, né? E depois, naturalmente, ver como é que esses subsídios poderiam ser removidos, né? Se gradativamente, se começa com um combustível, depois passa para outro. Enfim, são coisas que precisam ainda ser definidas e analisadas, né? Agora, efetivamente, a questão do subsídio, né, é um subsídio que efetivamente beneficia pessoas que têm condições de pagar por eles, né?
né? Pessoas que efetivamente consomem muita gasolina, que consomem, são pessoas que têm condições de pagar por uma gasolina maior. Naturalmente que isso tem um impacto no preço do transporte, isso tem um impacto na inflação, mas o subsídio em si, ele beneficia pessoas que têm condições de pagar pelo combustível. Me parece que seria muito mais eficiente, ao invés de se pagar por um subsídio para pessoas que têm condições de pagar pelo combustível, que se devote uma parte dos recursos para proteger aqueles que vão sofrer com a remoção do subsídio. Perfeito. Não sei se percebeu. Então, em vez de usar, né, os recursos do governo para pagar por subsídios para pessoas que têm condições de pagar pelo combustível, vou usar uma parte desses recursos para proteger aqueles que vão sofrer com a remoção dos subsídios. Perfeito. Bem, estamos agora já na parte final da nossa entrevista. O momento é olharmos para o futuro das relações Angola-FMI e o futuro da economia angolana. Começamos por esse último. Que avaliação faz da evolução da economia angolana em todos os temas que já aqui falamos um pouquinho, a sustentabilidade da dívida pública, a sustentabilidade do próprio crescimento econômico, os impactos de todas as reformas para os próximos 2, 3, 5 anos? Qual é a avaliação que faz? Olha, para já, uma expectativa que nós temos, né, e desejamos, né, que as autoridades angolanas continuem, né, em um caminho de prudência fiscal, né, no sentido de se evitar gastar mais do que aquilo que se arrecada, né, evitar se endividar, né, considerando já os elevados níveis de endividamento que o país tem e que trazem uma série de desafios. Um deles nós conversamos aqui desde o início, é o montante do orçamento que é destinado para o serviço da dívida. Então, precisamos pagar essa dívida para diminuir, para que sobrem mais recursos do orçamento, para se gastar com outras coisas que são muito importantes para a população angolana, né? Daí a importância da prudência, né, da gestão das contas públicas, a prudência fiscal. Se essa prudência fiscal for mantida, né, conforme inclusive está no nosso relatório, né, nós vemos que a trajetória da dívida ela entra numa descendente razoavelmente rápido. Ela passa de 130% em 2020 para 115%, 114% em 2021, por exemplo. Quer dizer, espera-se que em um determinado número de anos não muito longos, né, ela chegue a um nível de 60% do produto interno bruto. Se continuar, né, esse mesmo trajeto de políticas, né, de prudência fiscal, né. Nós vemos também a parte da taxa de câmbio como sendo também uma reforma que foi implementada com sucesso, né, e uma reforma que vem trazendo já bons frutos, apesar dos desafios para a economia angolana, né? E já começamos a ver sinais de uma certa recuperação, por exemplo, no produto interno bruto não petrolífero, né? Já há sinais de crescimento, né, que estão a aparecer, né, que são importantes, né? A recuperação do preço do petróleo, naturalmente, traz condições mais favoráveis para a economia angolana. Mas nós temos que ter sempre muito cuidado com o petróleo, porque é uma variável muito volátil, como a gente fala. Os preços sobem e descem muito rapidamente. Basta olhar para a história recente de Angola, né? E esperamos que também as autoridades permaneçam nesse caminho no sentido de controlar a inflação, porque ela efetivamente é um desafio importante nos próximos, no curto prazo, né, para os gestores da economia angolana. Perfeito. Estamos, podemos considerar, nas vésperas da sexta e última avaliação. A esta altura já há conversações sobre um próximo acordo entre Angola e FMI. Vamos continuar a contar com a FMI após o término deste programa? Já há avanços neste sentido? Nós já tivemos, naturalmente, conversas com as autoridades angolanas no sentido de informá-los a respeito das diversas formas de engajamento que podem haver com o fundo, uma vez que esse programa, né, de financiamento alargado se conclua, né?
e discutimos quais são os elementos, como é que funcionam, né, quais são as consequências, enfim, como é que podem ser implementados, quais são os limites, né? E o nosso entendimento é que as autoridades angolanas estão agora a absorver todas essas informações, estão a ter discussões internas para ver o que é que faz mais sentido para eles, considerando as condições da economia angolana e as condições da economia global. Portanto, ainda não houve uma comunicação formal conosco em relação ao que é que se pretende fazer. Nós, naturalmente, nos colocamos à disposição para aquilo que nos for possível, né? Considerando-se a situação. Mas ainda não há isso é uma decisão completamente do governo angolano. Nós estamos aqui simplesmente nos colocando à disposição para fazer aquilo que nos é possível. Sabemos que a crise econômica e a pandemia fizeram com que muitos países tivessem necessidade de recorrer agora ao Fundo Monetário. E, no entanto, qual é a média de países que contactaram o FMI a fim de obter algum apoio e como é que isso está a ser analisado para os próximos tempos? Eu não tenho aqui no topo da minha cabeça o número certo. Eu sei que foram muitos países, da ordem de entre 80 a 100 países, que procuraram algum tipo de suporte do FMI durante este período de pandemia, né? E, naturalmente, houveram diversas formas de engajamento, né? Porque existem diversas modalidades de engajamento com o fundo. Existe, inclusive, uma modalidade de engajamento que foi desenhada para abordar exatamente os desafios associados com a pandemia. Foram modalidades, inclusive, que levaram a um desembolso rápido de recursos financeiros para permitir que os países pudessem enfrentar os desafios que a pandemia trouxe, né? Enfim, esses programas ainda estão a ser implementados, né? Acho que ainda é um pouco cedo para ter uma visão mais ampla do impacto que isso está tendo, mas os números iniciais apontam exatamente para um suporte considerável da instituição para os diversos países, né? E nós lembramos aqui, inclusive, a alocação recente, né, dos SDRs, né, que são os direitos de saque, né, do fundo, né? E a nossa instituição colocou à disposição o equivalente a 650 bilhões de dólares, né? São recursos que vão fortalecer as reservas internacionais dos países, né? E que os países podem efetivamente também utilizar, inclusive, para, enfim, importar coisas que venham ajudar a combater a pandemia, os efeitos negativos da pandemia, né? Ter um convidado como Marcos Souto, representante do FMI em Angola, é um desafio premente para um desafio enorme para qualquer jornalista, e o tempo é uma limitação que não conseguimos transpor. Contudo, chegamos ao fim da nossa entrevista e agradecemos muito ao caríssimo Marcos Souto por nos conceder esta oportunidade, mas ficamos aqui com a promessa de continuarmos as interações e continuar a trazer informações sobre o FMI para assim que nos acompanha, não com a periodicidade que gostaríamos, temos que respeitar o tempo do nosso entrevistado, mas faremos esse acompanhamento. Dr. Marcos Souto, muito obrigado. Henrique Cagnacque, alguma consideração final? Não, isso foi uma grande entrevista, não é? Olha, eu agradeço imensamente. Foram muito gentis em me convidar. As perguntas foram excelentes, muito bem feitas. Me fizeram pensar bastante para poder respondê-las, né? Eu espero que tenha servido para esclarecer alguns desses temas para os vossos leitores e pessoas que vão vir a acessar esse vídeo, né? E desejo muito sucesso para vocês, né? Enquanto empresa na mídia, e desejo também muito sucesso à economia angolana, né? Desejo realmente que as coisas melhorem e tragam mais oportunidades e uma melhoria de vida para o povo angolano, tão merecida. Muito obrigado.